eu quase fui pelo meu vizinho. E eu vou contar pra vocês como que tudo isso aconteceu. Bom, eu e minha irmã perdemos nossos pais cedo demais, né, por sinal. Na verdade, meu pai faleceu quando a gente ainda era bem criança. E minha mãe veio a falecer quando eu tinha meus 17 anos de idade e minha irmã seus 22 para 23 anos. E daí eu fiquei morando com a minha irmã, né? Minha irmã trabalhava na época, minha irmã namorava já há alguns anos. E pra minha irmã ia ficar muito pesada a despesa pra dentro de casa sozinha. Então a minha irmã teve uma ideia de meu cunhado ir morar com a gente. Ela me perguntou, eu concordei, obviamente. E aí ele foi morar com a gente. Só que, claro, né, eu perdi minha privacidade, né, gente? Não tinha mais a privacidade que eu tinha antes. Passou pouco tempo, eu conheci o Alex, tá? Vou chamar ele aqui de Alex, é um nome fictício. Que é o meu ex-marido. Conheci o Alex, um cara muito engraçado, brincalhão, um cara esforçado, trabalhador. Eu logo me apaixonei de cara por ele, a gente começamos a namorar, eu apresentei ele pra minha irmã, pro meu cunhado, minha irmã também gostou muito dele, né? E ele morava em cima da casa da mãe dele. Ele tinha feito uma casa em cima da casa da mãe dele. E a mãe dele era muito apegada a ele, assim como ele era apegado à mãe também. Não passou muito tempo que a gente tava junto, uns 4 meses assim que a gente tava junto, ele me chamou pra ir morar com ele. E quando eu fui morar com ele, eu falei pra ele que queria arrumar um emprego e tal. Ele falou que eu não precisava trabalhar, que era pra mim procurar algum curso online, alguma coisa do tipo assim, né, pra mim se especializar em alguma coisa. Só que não era, gente, aquilo ali era só pra ele me controlar, ele tem um controle de mim. E aí fica uma dica pra vocês, tá? Não acredite nessa história, não precisa trabalhar, que aí eu sustento a casa, o que eu ganho dá pra mim sustentar você também. Gente, não caia nessa. Sempre é furada, a maioria das vezes é furada. E aí, beleza, eu falei, não, tudo bem, então. Comecei a procurar cursos online e tal pra fazer. Só que não demorou muito tempo, ele começou a mudar o comportamento dele. Tipo, saía, chegava em casa de manhã, não me dava uma satisfação de onde estava indo. Às vezes ele falava que ia beber com os amigos dele e tal, eu falava que ia também, ele falava que não era um lugar de mulher tá, mulher casada tá no bar e tal. E aí eu ficava em casa esperando ele. Quando a gente brigava, ele me humilhava, ele me xingava. Um relacionamento super tóxico e abusivo. E dali só foi ficando pior. Ele mandava a mãe dele me vigiar pra ver que horas que eu tava acordando, pra ver se eu tava muito no telefone. A mãe dele ficava indo lá em cima toda hora. Tipo assim, pra saber se eu já tinha feito janta, pra saber o que ele ia comer na janta, pra pegar a roupa dele, que tipo, ela que lavava a roupa dele, que não precisava lavar, porque eu poderia manchar a roupa dele. Então, além de eu ter um marido super controlador, eu ainda tinha minha sogra que ajudava ele a me controlar, entendeu? E quando eu tinha meus 19 anos de idade, basicamente, a gente teve uma briga muito feia mesmo, que eu achei até que ele fosse me agredir. E foi daí que eu decidi voltar, né, a morar na casa onde eu morava antes, que era onde a minha irmã estava morando com meu cunhado, que era minha casa também. Voltei a morar com a minha irmã e ele ficou indo lá em casa todos os dias. Ia no meu portão, ficava chorando, implorando pra voltar e tal. E ele falou que ia mudar. E eu falei pra ele que eu só voltava na condição que eu pudesse trabalhar. Fora isso, eu não voltaria. E aí ele falou que sim, que ia deixar eu trabalhar e tal, que ele ia até me ajudar a arrumar um emprego também. E aí eu voltei novamente. Peguei minha esposa e voltei a morar com ele. Daí eu comecei a enviar currículos pra várias lojas e tal. Daí foi quando eu consegui arrumar um trabalho. Comecei a trabalhar. E ele me buscava no ponto de ônibus todos os dias. Ele ficava monitorando ali o horário que eu saía. E quando eu descia do ponto de ônibus, ele já tava ali. Então quase todos os dias ele me buscava. Quando não dava pra ele me buscar, ele ficava mandando a mãe dele, ficava me vigiando pra ver que horas que eu ia chegar em casa. Pra ele calcular o tempo estimado, né? Uma estimativa de tempo que ele acha que demorava. Entendeu? Era assim. E se eu chegasse, tipo, minutos atrasada, era uma briga, gente, que vocês não têm ideia. E por conta dessas coisinhas, tá? E eu comecei a ir cansando dessas coisas, porque eu não tava mais aguentando. Parecia que eu vivia no Big Brother, né? Quando não era ele me monitorando, era a mãe dele. Ele mandava a mãe dele até olhar a roupa que eu saía de casa pra ir trabalhar, gente, pra vocês terem ideia. E, novamente, depois de 1 ano e pouquinho, né, trabalhando nessa loja, eu e ele tivemos uma briga muito feia, na qual a mãe dele também veio pra cima de mim. E eu peguei e voltei pra casa, né, falei com a minha irmã que eu ia ficar lá, que eu não queria, porque a mãe dele tentou me agredir também e tal. Tudo por conta de uma roupa dele que eu manchei. Ele brigou comigo, a mãe dele foi lá em cima da minha pra brigar comigo. Gente, olha, um inferno. Pior coisa que tem no mundo é morar
no mesmo quintal, morar em cima, morar embaixo, casa de sogra, ou ser vizinho de sogra é a pior coisa do mundo. Ainda mais com uma sogra igual a essa. E eu falei pra minha irmã que eu não queria ficar ali, porque eu sei que ele não ia me deixar em paz, que eu queria alugar uma casinha perto do meu trabalho. Porque onde a gente morava, né, que era onde minha irmã estava morando, era muito longe do meu trabalho. Então eu teria que pegar umas 3 conduções pra poder chegar no meu trabalho, entende? Então eu falei pra minha irmã que eu ia alugar uma casa lá próximo do meu trabalho lá. Pelo menos nos bairros onde eu conseguia pegar uma condução só e chegar no trabalho, né? E eu e minha irmã começamos a procurar, encontramos uma casinha num valor legal, né? Casa bonitinha, num valor legal, o aluguel que dava pra me pagar. Só que o bairro, gente, tipo assim, não tinha muita casa, parece que tava começando a construir casa naquele bairro, assim, há pouco tempo. Então não tinha, tipo, uma casa do lado da outra, assim, normal. Tipo, era uma casa, aí vinha 2, 3 terrenos, vazio, outra casa, era assim, entendeu? Mas eu aluguei a casa lá, né? Troquei de número pro meu ex não me achar mais, porque eu não queria mais voltar para aquele relacionamento tóxico, abusivo. E aí ele ficou perturbando, infernizando a minha irmã, pra minha irmã falar onde é que eu tinha mudado, pra onde que eu tinha ido. E minha irmã não falou de jeito nenhum. Minha irmã só ficava preocupada, pedindo pra mim tomar cuidado, né? E aí, beleza, o tempo foi se passando, eu fui me acostumando com o bairro e tal. Até que eu vi que um vizinho ali da casa onde eu morava, né? Um dos vizinhos, ele fazia praticamente o mesmo caminho que eu, entendeu? Quase todos os dias a gente descia no mesmo ponto, pegava a mesma condução. E ele foi e começou a puxar assunto comigo. Ele tinha basicamente uns 30 e poucos anos. E ele começou a puxar assunto comigo e tal, perguntando se eu era nova ali no bairro. Eu falei que sim. E ele perguntou, né, se eu tinha filho, se eu tava me mudando pra ali com a minha família e tal. E eu falei que não, que eu tava ali meio que fugindo do meu ex-marido e tal. Fui contando pra ele aos poucos, né? Fui pegando assim intimidade, fui contando pra ele. Pior coisa que eu fiz na minha vida, gente. Nunca conte a sua vida pra um estranho. E aí a gente criou uma afinidade. Tudo que quebrava lá em casa era ele que consertava, entendeu? Às vezes ele passava lá, vizinha, final de semana, vizinha, tá fazendo o quê? Vamos tomar uma cerveja. E eu ia, assim, num bar que tinha lá no bairro. Então eu via ele como um amigo, eu via esse vizinho como um amigo, sabe? Eu nunca cheguei a ter maldade com ele e nem ele nunca passou, assim, uma maldade, sabe? Tipo, nunca deu em cima de mim, nada do tipo assim. Ele sempre me tratava normal, me tratava como se fosse uma pessoa qualquer ali da rua. Então eu nunca maldei. Talvez se ele tivesse dado em cima de mim antes, se eu tivesse dado um fora nele, beleza, eu ia me afastar e pronto. Mas ele nunca fez isso. Literalmente, gente, ele nunca fez isso. E eu não conversava com quase ninguém ali do bairro, a não ser ele, entendeu? Então era ele pra tudo, tipo, tudo que eu precisava ele tava ali. Até quando eu ia no mercado, eu falava pra ele, tô indo no mercado, ele, eu vou com você pra mim trazer as bolsas e tal. Então, gente, eu via ele literalmente como um amigo, sabe? Eu achava até legal nossa amizade, porque ele nunca tinha dado em cima de mim e ele sempre me ajudava com tudo. Então era tipo que eu fazia companhia pra ele fazia pra mim. Eu perguntei pra ele, né, também da vida dele. Ele falou que tinha ido morar ali há pouco tempo também, que ele morava em outra cidade e tal. E, gente, eu não fui muito a fundo, não maldei nada, literalmente nada. Até que um dia eu tava dormindo e do nada eu escuto barulho como se tivessem entrado no meu quintal, sabe? E o quintal era meio que grande. Eu fiquei tipo, será que é coisa da minha cabeça? Porque o bairro era muito tranquilo. Mas depois não escutei mais nada e tentei voltar a dormir. Eu tava quase pegando no sono, eu escuto, tipo, que tentando abrir a janela. Quando eu olho, gente, era ele. Ele sabia de tudo, assim, de dentro da minha casa, porque ele tava vivendo lá em casa direto, entende? As coisas que eu pedia pra consertar, era ele que consertava. E eu, às vezes, eu batia no aluguel, às vezes eu não precisava. E ele sabia que aquela minha janela ali tinha um macete pra abrir, entendeu? Era só jogar ela um pouquinho pra cima, que meio que ia sair, né? A tranca ia sair e ele conseguia abrir. Na hora, eu não consegui ver, assim, que era ele. Ele tava com um casaco de capuz. Eu só fiquei com muito medo mesmo. Tava com muito cheiro de bebida, sabe? Cheiro forte de bebida. E aí, ele já pulou pra dentro do quarto. Eu fiquei paralisada. Eu tentei gritar, mas eu não conseguia. E quando ele veio pra cima de mim, né, que eu senti meio que o cheiro do perfume misturado com o cheiro de bebida, eu já sabia que era ele, né, por conta do perfume. Mesmo que tivesse misturado com a bebida, eu sabia qual era o cheiro do perfume dele.
E eu comecei a perguntar pra ele por que ele tava fazendo aquilo comigo. E pior que ele não falava nada, ele tava completamente bêbado, sabe? E ele tentava tirar minha roupa de tudo quanto é jeito, rasgando a minha blusa. E quando eu comecei a reagir, quando eu vi que era ele, eu comecei a reagir, sabe? Eu comecei a querer gritar, pedir ajuda. E aí foi quando ele tampou a minha boca e começou a tirar a minha roupa, sabe? Tampando a minha boca assim, atrás de mim, e tirando a minha roupa, tentando tirar a minha calcinha. E teve uma hora que ele se desequilibrou, né? Porque provavelmente ele tava chapado, né? Não sei se ele usou algum tipo de entorpecente. Só sei que ele meio que desequilibrou. Quando ele desequilibrou foi a hora que eu corri, né? Consegui sair correndo na rua e consegui pedir ajuda. Eu saí correndo, gente, com praticamente só de calcinha, porque ele tinha rasgado, né? A minha parte de baixo também, que eu tava com roupa de dormir. Ele tinha rasgado, então eu saí praticamente de calcinha, com short rasgado, e a minha blusa rasgada. E pedi ajuda, comecei a gritar, e alguns vizinhos começaram a aparecer. E foi quando uma das vizinhas, né, que morava na frente, assim, ela veio até a mim e tal, chamou o marido dela. E eu falei, né, ela tava muito nervosa, mas eu falei que ele tentou... E ela foi, me levou pra dentro da casa dela. E quando eu me acalmei, eu fui e falei quem tinha feito aquilo e tal. Chamaram a polícia e prenderam ele. Ele tentou se esconder ainda. Só que o pessoal, né, da vizinhança já tava atento, né? Porque eu praticamente acordei todo mundo ali da rua quando eu comecei a gritar. E os vizinhos começaram também a alertar os outros vizinhos. Então quando a polícia chegou, os vizinhos ajudaram, né, a localizar ele, acharam ele. Ele foi, né, pra delegacia. Daí ele foi preso, mas não demorou muito, ele já tava na rua de novo, solto. E obviamente depois desse acontecido, né, eu liguei pra minha irmã, ela me encontrou no hospital e tal. Depois a gente foi pra delegacia e eu voltei, né, a morar com a minha irmã novamente. Fiquei morando com a minha irmã e com meu cunhado um bom tempo. Saí do trabalho porque eu fiquei com medo, né, porque como eu falei, a gente praticamente fazia a mesma rota, o mesmo caminho. Então eu fiquei com medo de, sei lá, bater de frente com ele. Fiquei um bom tempo também desempregada. E hoje eu me relaciono com uma mulher, né? Eu sou casada com uma mulher. E já tem uns 4 anos que a gente tá junto, basicamente. Uns 3, 4 anos que a gente mora juntos. Eu não sei, né, se esse trauma que eu tive com homens, né? Esses traumas, na verdade, que eu tive com homens ajudou com que eu me sentisse atraída por mulher, não sei. Só sei que hoje em dia eu não consigo mais me relacionar com o sexo masculino. Fala, galera! Meu amor, muito obrigada por você dividir, né, a sua história aqui com a gente, tal, desabafar. Realmente você teve traumas, né, com o sexo masculino, então pode ser que isso tenha ajudado você se sentir mais atraída e mais segura, né, com o sexo feminino. Tanto é que você é casado com uma mulher, você tá bem, tá feliz, isso que importa. Mas com certeza esses traumas, eles fizeram parte disso, entendeu? Então hoje em dia você não consegue mais confiar em homem, você talvez tenha medo, né, de tentar ter até mesmo uma amizade, né, com um homem ou algo do tipo assim, porque o seu marido, né, o seu ex-marido, ele foi totalmente escroto, foi um cara tóxico, abusivo pra você, né, te tratava mal, te humilhava, era controlador, manipulador. E quando você conseguiu se livrar dele, você já caiu na garra de outro homem na qual tentou te fazer mal também, entendeu? Então isso ajudou bastante com que você hoje em dia gostasse do sexo feminino, entende? Mas não tem problema nenhum nisso, né? Se você tá feliz, se você tá bem, é isso que importa, né? Em relação ao seu ex-marido, ele talvez seja assim por conta da criação, né, da mãe, e pra você ver que a mãe ajuda ele a ser esse tipo de homem que ele é, entendeu? Ele nunca vai conseguir ficar com mulher nenhuma, porque mulher nenhuma vai aturar isso. E obviamente a gente tem pena de uma mulher cair nas garras desse homem, porque além dela ter um homem controlador, um homem abusivo, tóxico, ela vai ter uma sogra que é do mesmo jeito que o filho. Na verdade, o filho é do mesmo jeito que a sogra, porque provavelmente deve ter puxado isso da mãe. Porque pra mãe aceitar isso, gente, no mínimo ela é igual a ele, entendeu? Ou no mínimo ele aprendeu isso com ela. Porque uma mãe normal, gente, ela repreenderia o comportamento do filho, entende? Coisas que ela não faz. Ela ainda ajuda o filho dela a ser esse monstro que ele é. Mas graças a Deus você conseguiu sair desse relacionamento. Que pena que você logo de cara já caiu nas garras de um outro monstro, né? Porque você saiu de um
e já caiu nas garras de outro, que se fingiu de amigo, colheu informações da sua casa, da sua vida, para depois te atacar. Então, galera, fica aí de alerta, né? Não conte detalhes da sua vida, com quem você mora, com quem você deixa de morar, para uma pessoa desconhecida, uma pessoa que você acabou de conhecer, porque literalmente, gente, coração de homem é terra que não se pisa. Em relação a esse indivíduo, né, esse vizinho seu que tentou aí, né, fazer uma maldade, uma crueldade com você, provavelmente ele vai tentar fazer isso com outras mulheres em outros lugares, porque vai saber, né, se ele não fez isso antes e tava ali porque tava fugindo também, entendeu? Então, infelizmente, a lei do nosso Brasil é essa maravilha, para não dizer o contrário, né? Que é onde uma mulher é praticamente e fica por isso mesmo. O cara daqui a pouco tá na rua de novo. Infelizmente, a nossa lei ajuda esses monstros a ficarem soltos por aí e fazendo outras vítimas. Mas é isso, galera. Se você já passou por algo parecido, tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me trazer sua história aqui no canal também, tá? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal e o YouTube tá entregando vídeo para as pessoas, tá ok? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.